Aqui, ainda que a gente esteja com um número reduzido de pessoas, estamos aqui glorificando o nome do Senhor. E eu queria trazer para você uma palavra boa hoje. Não que você não receba boas palavras de maneira alguma, mas nesse momento de crise, a gente sempre tem ouvido falar, em todos os lugares que a gente vá, sobre a questão da crise. E eu não quero falar de crise com você hoje, eu quero falar de bênção. Para mim é um privilégio poder estar aqui. Trago um abraço da Igreja do Jardim Alvorada a todos os irmãos aqui da IPVO. E o nosso desejo lá do Jardim Alvorada é que essa igreja, assim como todas as igrejas de Cristo espalhadas pela face da terra, vivam na bênção e no cuidado do Senhor. E para isso, quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Números, capítulo 6. Nós vamos ler de 22 a 27. Números, capítulo 6, dos versos 22 até o 27. A bênção sacerdotal. Diz assim o texto das Escrituras: Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhes-eis: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto, e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Palavra boa para a gente nessa noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Meu irmão, minha irmã, se você pudesse escolher hoje, como você gostaria de ser abençoado por Deus? Já parou para pensar nisso? O que você gostaria que Deus fizesse por você, que te levaria a se sentir mais abençoado, se sentir abraçado, se sentir cuidado pelo Senhor? Até por conta da nossa fragilidade, da nossa finitude, até por conta dessa situação que nos cerca, nós percebemos claramente que todos nós precisamos da bênção de Deus em algum aspecto das nossas vidas. Todos nós nos sentimos grandemente felizes quando nós conseguimos perceber a bênção do Altíssimo sobre as nossas vidas. O bom disso, de nós gostarmos de ser abençoados por Deus, de nós gostarmos da bênção do Senhor sobre as nossas vidas, é que o próprio Deus tem prazer em nos abençoar. Abençoar faz parte daquilo que Deus é, do caráter de Deus. Abençoar faz parte daquilo que Ele faz, é um dos seus grandes propósitos para com a humanidade. A felicidade no coração de Deus em abençoar os seus filhos. A Ele isso é algo muito bom. Ele sempre abençoa o tempo todo, todos os dias, a todo momento, abundantemente. Desde a criação do universo, irmãos, as primeiras palavras do Senhor, depois de ter criado o homem à sua imagem e semelhança, são palavras de bênção. Gênesis 1, versículo 28. Da mesma forma, quando Jesus voltar para buscar o povo da aliança, Ele iniciará a sua volta com a palavra de bênção, dizendo: Vinde, benditos do meu Pai. Mateus 25, verso 34. Nós podemos perceber que desde a criação até a consumação dos tempos, o relacionamento de Deus para conosco é um relacionamento de bênçãos, de abençoador. Talvez, diante dessa informação, você possa imaginar, ou às vezes nós mesmos imaginamos, mas pastor, eu nem sempre sinto essas bênçãos de Deus aí por todos os lados, com essa frequência toda. Será que Ele age assim mesmo? Nós estamos vendo aí as igrejas fechadas, nosso coração fica meio em sobressalto. Como é que é esse negócio da bênção de Deus? Irmãos, a Bíblia garante que Ele é o abençoador constante. Mas talvez nós não percebamos muitas dessas bênçãos, porque o nosso coração, muito provavelmente, ainda não entendeu
o que de fato significa a bênção de Deus para nós. Não são poucas as vezes que nós imaginamos que a bênção de Deus é o ato de Deus se dobrar às nossas vontades, é o ato de Deus atender os pedidos que nós lhe fazemos. Mas às vezes a bênção dele vem em forma diferente daquela que nós pedimos, em um momento diferente daquele que nós pedimos, e com objetivos diferentes dos quais nós pedimos. Segundo as Escrituras, a bênção não consiste em atender os nossos pedidos, mas em manifestar a sua vontade soberana nas nossas vidas, ainda que nós não entendamos isso. A bênção do Senhor está fundamentada no seu caráter, na certeza de que Ele tem o melhor para nós. Deus não se prende às nossas necessidades terrenas, Ele vai muito além, irmãos, graças a Ele por isso. É por isso que a bênção descrita no texto, ordenada a Moisés, não é faça de acordo com aquilo que eles querem, mas o Senhor disse: Moisés, e para Arão, escreve, faz desse jeito. Disse o Senhor a Moisés: fala para Arão e aos seus filhos, dizendo assim: assim eu abençoarei vocês, e assim eu direi a vocês. Deus é a fonte da bênção. Deus é a fonte de todas as nossas necessidades. Quando nós olhamos para esse texto que nós estamos meditando nessa noite, aqui no capítulo 6 do livro de Números, até o capítulo 9, nós encontramos um relato de diversos aspectos da vida religiosa do povo de Israel, enquanto ele estava na sua longa travessia no deserto. E aqui nós vemos uma bela fórmula que Deus usa para abençoar o seu povo, começando com a bênção e terminando com a perspectiva da redenção na Páscoa, lá no deserto. A vida religiosa inicia-se com a bênção sacerdotal, que era exatamente necessária àqueles momentos que eles enfrentariam. Eles estavam para andar nos desertos, havia forças hostis ali naquele deserto contra eles. Eles precisavam do cuidado do Senhor, eles precisavam da palavra do Senhor, como eu e você precisamos. E essa bênção sacerdotal foi extensivamente utilizada na adoração judaica. Ela fala da bondade de um Deus que cuida de nós e cuida do seu povo. Quando o indivíduo ou uma nação se tornam o objeto do favor divino, a fonte do cuidado divino, essa pessoa pode se sentir abençoada. De maneira que a bênção de Deus tinha e tem um grande valor de extensão às nossas vidas. Os sacerdotes deveriam ministrá-la sobre o povo, tal qual nós devemos fazer como sacerdotes da nova aliança de Cristo. E essa fórmula de bênção demonstra exatamente quem Deus é. E eu quero compartilhar com você, olhando essa bênção sacerdotal, 3 características de quem é Deus, o Deus abençoador. A bênção nos revela o amor protetor de Deus. A bênção nos revela a graça misericordiosa de um pai para com seus filhos. A bênção nos revela a presença pacificadora do Salvador na vida dos crentes. Então nós vamos conhecer o caráter de Deus através da sua bênção. Em primeiro lugar, nós aprendemos do seu amor. Olha como começa a bênção no versículo 24. Se você puder manter a sua Bíblia aberta, versos 22 e 23 são instruções dadas a Moisés e a Arão para que eles escrevam, e no versos 24 é exatamente a bênção em si, e ela começa dizendo assim: o Senhor te abençoe e te guarde. Irmãos, que maravilha! A bênção revela o amor protetor do Pai sobre a vida dos seus filhos. A bênção de Deus, como afirma Calvino, João Calvino, é o próprio Deus, é a própria bondade de Deus em ação. Esta bênção é a garantia da proteção de Deus e da sua mão estendida sobre as pessoas que lhe pertencem. A bênção não abrangia apenas aspectos físicos, conforme nos diz o Salmo 91, mas também dizia respeito a questões espirituais mais profundas. Quando o Senhor diz: escreve ao povo, diga assim ao povo, que o Senhor te abençoe e te guarde, Ele está mostrando a proteção cuidadora de Deus em toda a extensão da nossa vida. Quando nós olhamos para esse texto,
nós entendemos que Deus tanto pode nos proteger de adversidades específicas, mas também dentro das adversidades específicas. Deus pode tanto nos proteger do deserto, como também no deserto. Deus pode tanto nos proteger da morte, quanto nos proteger na própria morte. Ele é um Deus cuidador, e é exatamente isso que diz o texto. A palavra proteger aqui vem do vocábulo hebraico chamar, e isso refere-se ao bem-estar, não apenas material, não apenas à ausência de dificuldades, mas também à segurança e à presença de Deus no meio das adversidades. Numa crise como nós estamos enfrentando, onde Deus está? Está no meio do seu povo. Deus está cuidando de nós, Deus está presente, nos abençoando, nos protegendo o coração, não permitindo que nós venhamos a sucumbir diante das más notícias. O Senhor é um Deus cuidador. De um lado, Deus providencia tudo que é bom para os seus escolhidos, aqui na glória. Por outro lado, Ele sustenta e guarda e protege do inimigo que tenta nos privar do bem da sua presença. O Senhor conhece todas as nossas necessidades, antes mesmo que as conheçamos e supliquemos a Ele, antes que a palavra nos chegue à boca, Ele já conhece. Por isso, o guardar aqui, que o Senhor te abençoe e te guarde, é a bênção diretamente ligada a um caráter protetor de Deus, que sabe do que nós precisamos e nos abençoa nas nossas necessidades. Ele nos guarda incontaminados do mal. Irmãos, uma certeza que nós podemos ter é que não importa qual seja a crise que nos atinja, seja ela econômica, física, seja uma crise na área da saúde, uma crise entre as nações, não importa qual área, o Senhor é aquele que guarda a sua igreja, e Ele guardará os seus incontaminados do mal. Se todos vierem a se perder, os de Deus não se perderão. Ele guarda os nossos olhos, guarda os nossos pés, os nossos caminhos, a nossa vida. Ele é refúgio, escudo, rocha e protetor. Minha vida está plenamente segura nele. O Senhor está ao nosso lado, mesmo nos vales de sombra e de morte, nos protegendo com o seu cajado. Das suas mãos ninguém pode nos tirar. Essa é a certeza que Deus dá ao povo, quando na hora de abençoá-los diz: o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele esteja com vocês, cuidando de vocês. Então a bênção nos revela, em primeiro lugar, esse caráter cuidador de Deus. No meio da crise, no meio da pandemia, Deus cuida da sua igreja. É claro que o ideal não seria que nós estivéssemos aqui distantes, conversando por uma tela de televisão, de celular, de computador, seja lá o que for. Todos nós teríamos um prazer muito grande de estarmos reunidos aqui, juntos, irmanados, sentindo o cheiro de gente, calor de gente, abraço, olho no olho. Só que existe algo que está acontecendo, irmãos, que talvez nós nunca imaginaríamos que pudesse acontecer. Eu creio que nunca antes na história da humanidade o Evangelho foi pregado com tamanha proporção que está sendo pregado hoje pelas mídias sociais. Faz um teste, abre o seu Facebook, abre o seu Instagram, vai lá no YouTube, vê quantos pregadores estão pregando o Evangelho. Gente simples, gente que talvez está segurando o celularzinho, não tem muita estrutura física de gravação ou de transmissão, mas está pregando o Evangelho. Pastores desconhecidos que estão cuidando do rebanho do Senhor por todo lugar, e os vizinhos estão ouvindo do Evangelho. Nós temos experimentado isso na nossa igreja, e creio que os irmãos também estão experimentando isso. Talvez você mande um link de uma mensagem para aquele amigo que ele não iria à igreja, ele não tiraria 10 segundos do tempo dele para ouvir um oi do seu pastor, mas no momento da crise ele ouve o sermão inteiro. Ele não sai enquanto o pastor não der o amém. E o Senhor tem se movido, sabe por quê? Porque enquanto todo mundo está em crise, Deus guarda a sua igreja. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Palavra boa para nós. Nós reconhecemos o caráter protetor do nosso Deus através da bênção. Mas também,
a bênção nos revela mais uma faceta do caráter de Deus, que é a graça misericordiosa de um pai para com seus filhos. Olha o que nos diz o verso 25: o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O segundo versículo da bênção leva-nos a um nível superior. Reverendo Dario, professor do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, lá em São Paulo, pregando sobre esse mesmo texto, fez a seguinte afirmação: o resplandecer do rosto de Deus é uma expressão idiomática que fala a respeito da alegria e do sorriso. É como se fosse o brilho nos olhos de Deus, a satisfação no olhar de Deus, direcionando o seu amor para alguém. É o olhar favorável, é o olhar carinhoso, é o olhar receptivo de Deus para com o seu povo. Então, quando o texto nos diz que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, essa expressão não está querendo dizer que o Senhor esteja feliz, receptivo a você, que o Senhor se alegre em abençoar a sua vida, em trazê-lo para perto dele. Esta expressão é de um profundo cunho espiritual, porque supõe uma relação especial entre Deus e os seus servos. A Bíblia afirma que o Senhor faz cair chuva sobre justos e injustos, que o Senhor manifesta a sua face no mundo inteiro. Quando o sol nasce pela manhã, ele nasce para crentes e para ímpios, para pecadores e para santos. Mas aqui, quando Deus está se referindo à sua bênção, àquilo que Ele tem para com o seu povo, em específico, nesse texto, Ele nos fala da face de Deus brilhando, especialmente, particularmente, sobre aqueles a quem Ele escolheu abençoar. É o seu povo. É Deus cuidando dos seus, é Deus se alegrando sobre os seus. O texto ainda contrasta com muitos momentos onde Deus manifesta a sua ira e a reprovação sobre Israel. A Bíblia relata que Deus chegou a vaticinar a sua ira sobre o povo, de maneira a dizer que eles nem entrariam no seu descanso. Há muitas posturas que nós tomamos que Deus reprova. A nossa realidade pecaminosa e falha muitas vezes gera a ira de Deus, e é exatamente por isso que Deus manifesta a sua bênção dessa maneira, com esse conteúdo. O que Deus está querendo dizer para o povo de Israel é o seguinte: mesmo quando vocês errarem, estiverem distantes de mim, que o Senhor, que eu como Deus, venha sobre vocês e me alegre em vocês, em ter misericórdia de vocês, em perdoá-los, em atraí-los, que o meu rosto se alegre em ajuntá-los para mim. Por isso, esse versículo só será devidamente compreendido à luz da morte de Cristo Jesus no Calvário, onde Deus manifestou de uma vez por todas o seu infinito amor por nós, onde o resplendor da sua face mais claramente evidenciou o seu amor, onde por fim Ele castigou os nossos pecados no seu Filho, para nos perdoar, para nos justificar, para se alegrar em nós pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando a face de um homem resplandece, Provérbios 16:15 nos diz isso, significa que ele está cheio de felicidade. A alegria de Deus se manifesta na sua misericórdia, no seu perdão compassivo por intermédio do seu Filho Jesus. A alegria de Deus é em que Ele perdoe os nossos pecados, que Ele seja favorável a nós, que Ele nos leve para perto, para junto dos seus olhos de amor, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre a sua igreja. Isso nos mostra esse caráter misericordioso de Deus. O rosto de Deus é a sua própria personalidade, voltada para mim, para você, para a igreja de Cristo. E quando o rosto de Deus está voltado favoravelmente para nós, irmãos,
há perdão, há graça, há misericórdia. O amor dele é estendido sobre as nossas necessidades. Então olha que coisa maravilhosa. Na bênção sacerdotal, Deus se revela protetor sobre nós. Ele se revela também misericordioso. E por fim, na bênção sacerdotal, Deus revela o caráter da sua presença pacificadora e salvífica sobre a vida dos crentes. Verso 26, último versículo que trata da bênção, diz assim: o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Novamente aqui nós vemos uma menção ao rosto de Deus, mas a expressão aqui é diferente da primeira. Aqui o sentido não é o sentido de alegrar-se, não é o sentido de misericórdia e de perdão. O sentido aqui é que o Senhor leve até vocês o rosto dele e estabeleça paz entre ele e vocês. Aqui nós vemos a imagem de Deus que vem ao nosso encontro. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí a mim. É o Deus que não foge dos seus filhos. É o Deus que diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas Ele não termina dizendo da nossa busca, Ele termina dizendo da sua ação em nosso favor, quando Ele afirma: eu serei achado de vós. Vocês vão me procurar, mas eu me colocarei diante de vocês. Sabe por quê? Porque Deus sabe que a nossa procura é vã se não for o seu atrair, se não for a sua aproximação. Que o Senhor sobre ti levante o rosto, é a imagem do Emanuel, do Deus conosco, do Deus que veio dos céus, empoeirou os seus pés na Jerusalém dos primeiros séculos da era cristã, se fez carne, habitou entre nós, foi à cruz do Calvário, recebeu sob suas mãos os cravos, os açoites, o castigo que nos traz a paz, desceu à tumba fria de José de Arimateia, mas ressuscitou, aleluia. E sabe o que é bom disso, irmãos? Que é maravilhoso? É que quando Ele ressuscitou, Ele não foi ao céu simplesmente sozinho, para se desvencilhar das coisas desse mundo, dizendo: Pai, eu resolvi meu papel, fiz a obra, subi aqui aos céus, agora as pessoas que fiquem lá. De maneira alguma, irmãos. Ele foi aos céus para que na sua ressurreição, nós também ressuscitássemos nele. Ele nos atraiu, Ele estabeleceu paz entre nós e Ele. Assim, essa terceira e última parte da bênção é uma ação particular de Deus, vinda em direção aos crentes. Não se trata de uma bênção genérica, preste atenção aqui, mas é algo de um relacionamento individual, pessoal, particular. É Deus vindo em direção aos seus, mas não aos seus como um todo, na sua individualidade. É Deus vindo em sua direção, na sua casa, com você, comigo, na particularidade, nos chamando pelo nome, nos amando na nossa individualidade, nos conhecendo. É o Deus que sabe o nosso endereço, sabe onde eu moro, as particularidades da minha necessidade. É o Deus que conhece tudo em mim, tudo em você, e ainda assim nos ama, apesar de nós. Sabe por quê? Porque esse é o Deus que vem ao nosso encontro, e por intermédio do sacrifício de Cristo Jesus no Calvário, estabeleceu paz entre nós e Ele. Está tudo certo, o castigo foi pago, a penalidade foi cumprida. Agora nós temos livre acesso.
O sentido aqui é que esse Deus estabeleceu paz no nosso coração. É o cumprimento da promessa que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. O vocábulo aqui é shalom. Shalom é muito mais do que o conceito humano de paz, irmãos. Para a maioria de nós, paz é a ausência de guerras, é a ausência de problemas, é a ausência de privações, é a ausência de preocupações, é a ausência de turbulências na vida. Não é isso que shalom quer dizer. Shalom quer dizer paz em meio aos problemas, em meio às tribulações, em meio às privações, em meio às turbulências da vida, porque shalom é a paz que vem da completude da bênção e do cuidado do Senhor, é o bem-estar perfeito, é aquele estado que nós encontramos em Deus, quando nós estamos completamente satisfeitos nele, quando tudo que nós temos é Ele, e quando tudo que nós temos é Ele, não nos falta nada, estamos em paz. O mundo pode desabar ao nosso redor, a shalom de Deus habita em nosso coração, a harmonia perfeita, o desenvolvimento de uma satisfação na presença daquele que vive e reina. Meus irmãos, que bênção sublime Deus tem para mim e para você. Que coisa maravilhosa quando nós olhamos esse Deus que vem ao nosso encontro, mesmo nós sendo pecadores, estabelece paz conosco por intermédio de seu Filho. Agora nós temos um relacionamento com Ele, nós fomos aproximados, agora nós somos chamados família de Deus. E para concluir, Ele revela uma quarta faceta. Falei que eram três, mas na conclusão, na verdade, é uma quarta faceta do caráter desse Deus, que é o seu amor eterno pelos seus filhos. Como resultado da bênção, que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o rosto e tenha misericórdia, levante o rosto e te dê paz. O resultado é o seguinte, assim, verso 27, porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Esse verso final é a promessa de que por meio da sua bênção, o nome de Deus estará sobre nós, como uma marca distintiva, de que agora nós somos os filhos de aliança, ficamos aliançados com Deus. O Deus que abençoa é o Deus que nos chama a um pacto, é o Deus que se coloca o seu nome sobre as nossas vidas, é o Deus que nos adota e nos recebe como filhos. E quando os filhos de Deus recebem o nome de Deus sobre si, estão reconhecendo a paternidade divina e a sua qualidade como filhos. Sabe quem carrega o nosso nome, irmãos? Os nossos filhos. Qual foi o meu prazer quando por 2 vezes, pela graça do Senhor, eu pude chegar para um homem da lei e dizer: o nome dessa menina aqui, ó, é Giovana Gonçalves Capelari. Ela é Capelari porque ela é minha filha. O nome dessa menina aqui é Isabela Gonçalves Capelari. Eu tive prazer em dar o meu nome às minhas filhas. Deus tem prazer em nos chamar de filhos, em nos arrebanhar, em nos agrupar como filhos amados, dizendo: agora o meu nome foi posto sobre eles, e ninguém mais pode desfazer essa aliança, esse pacto, porque o meu relacionamento com eles agora não é um contrato, onde eu cumpro a minha parte, eles cumprem a parte deles. Se eles deixarem de cumprir a parte deles, eu estou desobrigado de cumprir a minha. Não. Deus não abandona os seus filhos. Nosso relacionamento com Deus é relacionamento de pai e filho. Ele nos chamou para si, nos deu o seu nome, e ninguém jamais
poderá nos desfiliar do nosso Deus. Deus, irmãos, através da sua bênção, cuida de nós, tem misericórdia de nós, nos aproxima em paz e nos arrebanha para si como filhos. Como isso se aplica à nossa vida? Como eu posso usufruir de maneira prática dessa bênção? Rapidinho para a gente terminar. Primeiro, reconheça e confie que Deus é o seu guardador particular. Você não tem um Deus genérico, irmão, presta atenção nisso. Você não tem um Deus genérico. Você não tem lá um grande criador do universo, poderoso, impessoal, que não se relaciona com você. Você tem um Deus particular, que te conhece pelo nome, que você sabe quem Ele é e Ele sabe quem você é. Um Deus que te salvou em Cristo Jesus, que enviou o Filho dele na cruz para morrer por você. E Ele é um Deus que te guarda. Ele é um Pai que cuida dos seus filhos até a consumação dos tempos. Mesmo no meio das aflições, lembre-se, o Senhor está guardando você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não tenho medo, porque Deus está comigo lá dentro desse vale. Ele guarda o nosso coração em si mesmo. Segunda maneira de você desfrutar disso: saiba que Deus se alegra no seu povo, derramando sobre nós perdão gracioso e misericórdia. O nosso pecado causa tristeza, e é bom que cause mesmo. Mas Deus tem prazer de perdoar, irmãos. Deus tem prazer de perdoar. E onde abunda o nosso pecado, a graça é superabundante. O favor de Deus é mostrado pelo fato de Jesus ter morrido pelos pecados do seu povo. Nos tornamos aceitáveis a Ele pela graça. Misericórdia, alegria, é o que Deus tem em poder nos perdoar. Perdoar gente como eu e como você é certeza de acolhimento. Terceiro, descanse o seu coração na paz de Deus. Vivemos tempos turbulentos. Acredito que o pastor Luciano também não tenha experimentado no seu ministério pastoral um momento como esse. É por demais, irmãos. Às vezes desassossegador. A gente fica meio tenso. Mas podemos descansar na paz de Deus. Sabe por quê? Nós não temos controle de nada, mas Ele tem controle de tudo. Cada pequeno detalhe. Covid não pegou Deus de surpresa. Pegou a gente, pegou a ciência, pegou as nações, pegou os poderosos, pegou os ricos da terra, pegou o dinheiro, pegou a economia, pegou as cidades, os hospitais, as estruturas, mas não pegou Deus. Deus sabia data e hora para começar, nós não sabemos, mas Ele sabe data e hora para terminar. Então, irmão, descanse na paz do Senhor, na sua reconciliação com Ele. A comunhão com Deus é uma experiência de paz. Somos perdoados e atingidos por toda a sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Deus não apenas perdoa, mas nos enche com tudo aquilo que a gente necessita. E se tudo aquilo que você necessitar for Deus, você vai estar em paz. Por fim, como filho amado de Deus, saiba que você é reconhecido pelo seu nome. Deus não tem vergonha dos seus. Sabia disso? Deus não tem vergonha de ser chamado nosso Deus, apesar de nós. Apesar das nossas muitas culpas, apesar dos nossos pecados, Deus não se envergonha de nós, porque não há nada em nós que possa manchar o seu caráter. Pelo contrário, a enormidade dos nossos pecados evidencia a grandiosidade da sua graça. Assim como filhos recebem o nome da família dos seus pais, nós somos chamados famílias de Deus. Temos o seu santo nome sobre as nossas vidas, e essa é a garantia da nossa adoção, é a certeza do nosso acolhimento, a confirmação da impossibilidade de que Ele venha nos rejeitar, porque Ele não abandona os seus filhos. Então eu quero terminar com essa palavra boa para você. Quero que você tenha uma boa noite de sono.
Quero que você coloque a cabeça no travesseiro e descanse. Quero que você não se preocupe com amanhã, com depois de amanhã, e nem com depois de amanhã. Sabe por quê? A bênção do eterno Deus repousa sobre a vida da igreja. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Vamos orar? Obrigado, Deus. Obrigado porque até mesmo quando o Senhor está nos abençoando, o Senhor está revelando a nós a enormidade de quem Tu és, a profundidade da Sua graça, a Sua misericórdia, o Seu amor compassivo. Ah, Senhor, como é bom pertencer ao Senhor. Como é bom saber que podemos levantar as nossas vozes e clamar ao Senhor, porque sabemos que tudo vem de Ti. As bênçãos vêm do Senhor, o cuidado vem do Senhor, o atrair pela graça vem do Senhor. Obrigado, porque pela Sua muita misericórdia somos recebidos e reconhecidos como filhos Teus. Por isso, Deus, abençoa a Tua igreja em toda a face da terra. Abençoa essa igreja em específico, esses irmãos amados da IPVO, Senhor. Derrama graça sobre eles nesses dias, Senhor. Que os seus corações sejam guardados na paz do Senhor. Não somente esses irmãos, Deus, mas todo o Teu povo. Que o Senhor nos dê a graça de conhecer quem Tu és e de descansar nas Tuas mãos. Tudo vem de Ti. Nossa vida está em Ti. Que nós nos rendamos aos Teus pés em louvor, adoração, confiança e submissão para a glória de Cristo Jesus, o Senhor da igreja, aquele que nos comprou com seu sangue e nos libertou. Aleluia, amém e amém. Glória a Deus.